Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Covil das Lobas, um podcast que está fresquinho, mas delicioso, muito saboroso. E esse podcast nasceu da vontade de abrir um espaço de conversa sobre o envelhecimento feminino, sem fórmulas prontas e sem idealizações. Aqui nós vamos falar sobre os desafios que atravessam a maturidade, mas também das possibilidades que essa fase pode nos revelar. Entre elas, mais clareza, mais presença, novos desejos e novas formas de nos movimentarmos pela vida. Nós vivemos uma cultura que associa o passar do tempo à perda e ao apagamento. Mas envelhecer também pode ser um processo diferente, muito especial, de revisão e de reencontro consigo mesmo. E é sobre essas travessias e sobre a forma como nós precisamos nos cuidar durante elas que nós queremos refletir juntas neste espaço. O meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre a maturidade e o envelhecimento feminino há 11 anos, tenho 2 livros publicados sobre o assunto e recentemente concluí a pós-graduação em cuidado integral de mulheres maduras. Cleo. Eu sou a Cleo Furtado, eu sou arteterapeuta e arte educadora há 22 anos. Eu conduzo grupos terapêuticos para mulheres em que exploramos a dança, a soltura do corpo e agora parteira da maturidade com o curso Cuidado Integral da Mulher Madura, né. Eu convido as mulheres agora a soltarem a sua alma cigana, digamos assim. Ana? Eu sou Ana Paula Lima, jornalista, analista junguiana e também parteira da maturidade com especialização em cuidado integral das mulheres maduras. Agora tenho um trabalho muito direcionado com mulheres nessa fase da vida, né. E é isso. E hoje o nosso tema é muito especial e tenho certeza que todas vão se reconhecer em algum ponto. É sobre transições de vida. Foi o tema que me levou a começar a estudar sobre a maturidade feminina, 11 anos atrás, porque a gente sabe que a própria maturidade é uma transição de vida muito importante, muito significativa. E ela vem acoplada com uma série de outras possíveis transições que são mais propícios de acontecer nessa época, como doenças na gente e em pessoas que a gente ama, a perda dos pais, que são o nosso escudo contra a morte, depois deles, naturalmente, seria a nossa vez. Hã, e uma série de outras mudanças, separações, mudanças profissionais, novos desejos profissionais em outras áreas que surgem, a própria transição hormonal da menopausa, mulheres que têm os filhos saindo de casa, mulheres que têm filhos pequenos e pais envelhecidos para cuidar ao mesmo tempo. Enfim, um caldeirão de possíveis catalisadores para fazerem eclodir o que se chama da crise da meia-idade. E eu sei que todas nós chegamos aqui porque passamos por transições muito intensas. E eu queria saber de vocês quais foram as suas transições ou qual foi a sua transição. Cleo? Comigo aconteceram uma sequência, eh, num curto espaço de tempo. Foram acontecimentos externos que me convidaram a olhar profundamente para mim. Primeiro eu estava num casamento, aparentemente tudo fluindo, ou, eu não queria ver, né, que já estava dissipando. E ali acontece uma gravidez, eu tive uma perda gestacional, eu estava com 45 anos, então foi um período muito curto, que isso aconteceu, mas ali eu foi um convite para que eu voltasse a olhar para o meu corpo, a olhar para o que eu realmente gostaria para o meu futuro. E a bifurcação daquele casamento, eu tive que, enfrentar, né, esse desejo de seguir
sem mais aquela parceria. Então foi bem importante eu olhar para isso. E em seguida aconteceu essa ruptura no casamento, e um pouco mais para frente, como você falou, Adri, a partida da minha mãe, que ali era um vínculo, assim, de muita segurança, apesar de eu morar 20 anos longe dela, era para ela que eu ligava para contar os sabores e dissabores, né, da minha existência. Então, se perceber só no mundo é um convite também para você ressignificar como você quer fazer essa travessia, né. E assim, sem visualizar mais tantos cumes, né. Eu acho que a gente chega nesse período da vida numa transição em que a gente vai caminhando e aí tem as montanhas, digamos assim, tem vários obstáculos, mas chega ali na metade da vida em que você se vê nesse abismo que não tem mais tantas montanhas, e aí é o convite, você precisa olhar para você. Agora, como você quer fazer esse voo? Isso me pegou. Passa a palavra, Ana. Bom, para mim, sem dúvida nenhuma, a maior transição até agora foi a transição climatérica, foi ela que me trouxe até aqui, inclusive até o curso de especialização que a gente se conheceu, porque foi um grande portal, né. Eu achava que a minha vida estava tudo bem, né, até eu começar a sentir no corpo os sintomas. E, de repente, quando recebi o diagnóstico, e eu atravessei esse portal, eu saí da fantasia para a ilha do terror. E aí parece que tudo ficou ruim, né, em todos os aspectos da minha vida. Eu fiz uma mudança de cidade, eh, mudança, em relacionamentos que não funcionava, eu comecei a me incomodar com várias coisas que até então eu achava que estava tudo bem, né. Então, assim, o que me faz questionar: "Será realmente que estava tudo bem?", né, ou a gente que estava ou eu que estava muito distraída, né. Mas aí quando chega a coisa no corpo, quando corporifica, não tem como desver, né. Então, por isso que eu digo, o climatério para mim teve essa função de ser um portal, que me trouxe um olhar de águia, uma intuição, que me fez ver um monte de coisa que eu não via antes. E aí a partir, disso, desses incômodos, dessas coisas que eu vi que eu comecei a ver e me incomodar, eu comecei então tá, vamos mudar o que tiver que mudar, né. E aí foi toda uma caminhada para chegar até aqui. E você, Adri? A a minha f o sentido da minha transição, da minha primeira transição foi o inverso do de vocês, que teve os sintomas ou teve acontecimentos externos que vieram mexer por dentro. Para mim estava tudo certo, eu tinha conquistado tudo que eu queria, só que eu não estava tão satisfeita quanto eu esperava que estaria ao conquistar tudo que eu supostamente deveria conquistar, de acordo com o roteiro tradicional. E aí vem aquela sensação de ingratidão e até de culpa, mas se eu tenho tudo que eu quero, se eu consegui tudo que eu desejava, por que que eu não estou feliz? E aí aí eu comecei a pesquisar sobre a transição e vi que eu não estava sozinha e não era louca, porque às vezes a gente acha até que é louca, né. Nossa, não me reconheço mais, eu não sou mais essa pessoa. Mas a transição tem esses meandros, ela pode vir a partir de acontecimentos externos, as mudanças que acarretam as transições, e também pode ter o sentido oposto, as transições que começam dentro e aí vão gerar as mudanças, quando a gente aceita o convite, que foi o que eu fiz. Eu comecei a mudar o que estava por fora para emparelhar, para tornar congruente a pessoa que eu estava descobrindo, a mulher madura que eu estava me descobrindo e a vida que eu queria ter. Porque senão a gente entra num descompasso, nós não somos mais as mesmas mulheres que nós éramos 20 anos atrás. A gente tem
novos desejos, novas necessidades, e precisa descobrir isso. E eu queria saber de vocês, como é que foi esse processo para vocês de aceitar que não eram mais as mesmas? Vocês quiseram se segurar ali, quiseram voltar atrás, ou disseram, não, seja bem-vindo à transição e agora vamos ver onde é que vai parar? Cleo. Para mim, eu comecei a tatear, assim, algumas evidências, né, porque realmente eu tive essa sensação dessa insatisfação muito grande e mas será que eu, com esse espírito, assim, né, da criança que sou, chegou em mim, né, esse lugar? Então, eu fui procurar fazer alguns exames que evidenciassem, eu queria provas daquilo. E assim, existe, pra mim também eu dei a mão para alguns profissionais ou solicitei o socorro, sabe. E não era só para o médico que sugeria os hormônios, que na época eu nem fiz, né, mas sim fizemos uma investigação ali do corpo, das vitaminas e a falta de memória, eram tantas as coisas, né, em evidência. E eu lembro também que todas essas rupturas que eu falei para vocês, era muito difícil de levar sozinha, então eu precisava me escutar, né. A gente vai usando muitas máscaras ao longo da vida. E aí, nesse período, fica muito desafiador sustentá-las. Então sim, você se vê nesse lugar da louca, porque, né, você não te agrada mais, os mesmos ambientes, o som fica alto, a irritabilidade, são tantas as camadas, assim, que vão chegando para te dizer: "Oi, chegou", né, chegou a transição. Então eu fiz trabalho psicoterapêutico também, né, eu precisava me ouvir de novo lugar, experimentei divã, né, coisa que eu nunca tinha feito a psicanálise, então eu sou da experimentação do corpo, né, da bioenergética, eu precisei me ouvir para também ressignificar esse lugar. Eh mas é isso, eu acho que a gente fica ali naquela nuance de vou, não vou, é comigo, disfarçar que não é, até você integrar, né. Fica um deserto da alma, como eu falei num outro episódio, assim, pra gente, que você precisa escavar. Tem uma coisa também que eu queria deixar aqui, que vocês me falaram, que é a palavra sucesso. Falaram, vocês não me falaram, mas, assim, me ocorreu de falar o que a sociedade coloca como sucesso, é tudo baseado, né, em uma programação do patriarcado. Então, quando a gente chega nessa fase, a gente vê que não, você não quer o valor que você recebe por aquilo que você faz, né, assim, você vai mudando a perspectiva daquilo, e os véus vão caindo, então você vai percebendo, eu fui percebendo que não era mais daquele lugar da satisfação, eh que eu gostaria de estar, né. Então quais lugares seriam? Acho que é mais sobre perguntas a fazer do que respostas a ter, né. Ana. Para mim foi um processo bem doloroso, porque diferente de você, Adri, que você já tinha um incômodo de que não s né, isso aqui não me serve, né. Eu ainda resisti, né, não, eu tenho que ter aquele tipo de trabalho, aquele tipo de emprego, aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de vida. Então acho que eu fiquei um tempo aí batendo cabeça para eu me encaixar, né, eu não tinha ainda o entendimento, eu demorei um pouco a ter esse entendimento de que já tinha mudado algo internamente, né. E aí só que a vida ela é muito sábia,
né? Existe esse mistério que a gente não sabe de onde vem, e a vida começa a te dar sinais de que não. Então, aquele emprego que você tanto queria e almejou, eh, você perde o trabalho, né? Aquela cidade que você queria ter aquela vida, né? Eu queria ter, apesar de ser carioca, eu saí do Rio muito criança, mas eu sempre tive o sonho de ter uma vida de carioca, andando, indo para a praia todos os dias. Não, eu não consegui sustentar essa vida, né? Então, será que essa vida era para mim? Né, eu ainda insisti até que eu cheguei no limite, né, numa grande crise que eu tive que ir para casa do meu pai, depois fazer uma mudança aqui para São Paulo. Então, eu acho que a minha transição, ela foi muito dolorosa nesse sentido, porque eu demorei a entender que, de fato, eu não era mais a mesma pessoa, e aí quem eu era, né. Então eu tive esse aí eu tive um luto. Não, hoje eu tenho mais clareza disso, que eu vivi um luto muito grande, que quando eu me dei conta que estava tudo desmoronando, e eu falei: "Tá, mas pra que eu faço então da minha, eu sempre fiz tudo tão certinho, por que que agora não serve mais, né?". E aí eu comecei a mergulhar nos processos de autoconhecimento e muita terapia, e aí entender, né, que eu tinha chegado na crise da meia-idade, que a menopausa tinha me levado, tinha me mostrado, né, não me levado, mas que a menopausa me mostrou que eu estava em crise de identidade, porque essa crise da meia-idade, a metanoia, ela é uma crise de identidade, porque a gente não é mais aquela pessoa. A gente, eh, simplesmente a gente chega nesse momento da vida e pergunta, né, e começa a se fazer muitas perguntas, né. Quem eu fui até aqui não me sustenta mais. Isso é para mim foi muito dolorido, abrir mão de quem eu era. Aí tive esse luto. Depois começa outra bateção de cabeça, eu comecei para saber quem eu era, né. O que que eu gosto? O que que eu quero para minha vida? Se não é mais esse trabalho, que trabalho que é? Se não são se não é mais morar no Rio, onde é meu lugar? Então, foi bem, eu digo, foi bem doloroso. Mas eu acho que não vou dizer que todo mundo, mas vou dizer que arrisco dizer que quase todo mundo, para quase todo mundo, é um processo doloroso no começo, porque a gente tem muita tendência à estabilidade, a ficar nos lugares onde a gente conhece, onde a gente tem um certo domínio sobre o terreno, sobre como agir nas relações para que tudo permaneça igual. A Brené Brown, a pesquisadora e escritora, comenta que quando essa transição da maturidade chegou para ela, foi como se o universo pegasse ela pelos ombros e sacudisse e dissesse: "Tá, e agora? Vai fazer o quê?". E ela falou alguma coisa tipo: "Não vou fazer porra nenhuma. Eu batalhei muito para chegar até aqui, não vou mudar nada agora, o universo que se dane". E eu acho que essa sempre é a nossa reação inicial. Por mais que a gente esteja nesse lugar de não estar se reconhecendo mais, parece que é um desejo de voltar a se reconhecer naquilo que a gente foi, só que não é mais o que a gente é. E tem esse processo de descoberta de quem eu vou me tornar a partir de agora, mas tem esse espaço vazio entre as coisas que a gente vai abandonando e o que a gente vai passar a ser. E esse espaço vazio, que é a etapa intermediária das transições de vida, também é muito doloroso, porque a gente não consegue, nós não fomos criadas para sustentar perguntas, para sustentar o não sei, sustentar espaços vazios. Nós fomos ensinadas, e os modelos do desenvolvimento humano são assim, uma linha reta. É, infância, adolescência, vida adulta, velhice. Em cada etapa tem o que você precisa fazer, o que você tem que conquistar, o que você deve evitar e o que você não deve fazer. E se você seguir todas aquelas regras, você vai chegar lá e tudo bem, vai ser previsível. Só que quando a gente chega aqui nessa metade da vida, parece que um gato pegou essa linha e nosou tudo, fica tudo bagunçado. Então, é muito normal que a gente se sinta perdida e que a gente queira se agarrar onde é conhecido. Foi também a minha primeira
minha primeira reação. Só que aí eu fui descobrindo que não dava mais. Eu não podia voltar atrás. Quando uma transição começa, a gente não consegue mais voltar ao que era. Seja motivada pelo que for, seja por uma perda gestacional, uma separação, a menopausa. Depois que a gente entra em transição, que a gente vê, como disseram, a gente não consegue desver. E a gente nem pode desver, porque isso é evolução, isso é crescimento, isso é a gente se entender com as mulheres que nós estamos nos tornando, para descobrir mais sobre elas e conseguir atender as necessidades e os desejos dela. Depois que, cá entre nós, né, na primeira metade da vida a gente passa olhando para fora, olhando para os outros, atendendo os outros, tentando até prever as necessidades dos outros. E aí, como vocês falam, a gente nem sabe o que que a gente deseja, nem sabe o que a gente quer, a gente foi no ritmo, foi no embalo, chegou até aqui, mas e agora? E como é que vai ser? E aí hoje a gente está falando para mulheres que estão passando por isso, em alguma medida, de alguma forma, estão também passando por transições na maturidade. Vocês são terapeutas, o que que vocês têm percebido nas mulheres que vocês atendem? É esse tipo de transição sobre as quais a gente está falando aqui? Bom, no meu caso específico, eu atendo mulheres dessa fase, sim. Esse é a grande transição. As mulheres chegam completamente perdidas, muito com esse sentimento parecido que você relatou de: "Não, minha vida é perfeita, conquistei tudo que eu queria, por que que agora não tá bom?". E entram numa depressão profunda, numa ansiedade profunda mesmo. Mas o que gera todo esse sofrimento, que inclusive que gerou o meu sofrimento, é esse apego ao antigo, à não mudança, né. É na não aceitação que estamos em transição que gera, eh, essa esse sofrimento. Porque o que a gente só evolui, a gente só cresce, se a gente sustentar a angústia e o sofrimento. E a nossa sociedade não sustenta. A angústia, ela é medicada. Né, a angústia é medicada, então se você está angustiada, as pessoas nem sabem nomear que é uma angústia. "Ah, eu tô com depressão ou eu tô com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade". Quando você vai destrinchar, é angústia, mas é um sentimento que as pessoas não conseguem nem identificar e nem nomear. E aí começam a medicar. E aí a gente entra na normose, né, então abaixa a sensação, né, o sintoma. E você vai viver vai levando, só que você nunca vai voltar a ser o que era antes, como você falou. Depois que a gente entra na transição, depois que a gente atravessa esse portal, não tem como voltar. Só que se a gente não aceitar que dói, que é sofrido, que vai sentir angústia sim, é o incômodo e a angústia que faz a gente evoluir, mas a gente não é ensinado isso. Né, a gente tem que ser feliz, a gente tem que seguir a programação, porque a programação do patriarcado é perfeita, vai nos levar a nossa vida é uma reta em ascensão. Só que quem vive assim, gente? Então é muita desconstrução, né, a gente tem eu acho que a gente tem um trabalho também de orientar os jovens, as crianças, a sustentar a frustração, sustentar a angústia, né, não é: "Ai, que cadeira feia que fez o bebê cair", não, olha para a cadeira, né. Então é desde as pequenas a gente não quer sofrer, só que sem sofrimento não cresce. O que que você acha, Cleo? Uau, você pegou no ponto, né. Total, a angústia, ela ela vai é um caldeirão, né, em ebulição aqui dentro da gente. E é bem comum a gente querer fugir, assim. Você me pergunta, Adri, sobre as mulheres que chegam, né, e hoje em dia não, e assim, é quântico, né, não tem como você passar pelo
por um atendimento em espera que você fique numa clínica sem que esse assunto venha, né, porque tá aqui, né, precisa ser dito. E assim aconteceu essa semana, e essa mulher ali fazendo os 40 anos, né, uma jovem, adentrando ali a esse universo, ainda tateando o que ela dizia para mim: "Eu não sei o que está acontecendo, eu adorava a minha religião, eu estou em conflito com relação a isso, eu não sei se eu quero ficar mais naquela casa, eles todos eu não tenho mais espaço ali, eu quero existir". Eu quero existir, eu quero um lugar para ser e eu não posso colocar a minha música, né. Então você vai percebendo que não é mais aquele lugar. Eu acho que esse não lugar em que a Adri fala, né, essa transição, essa travessia, é também, uma confirmação do que você não quer. Eu acho já um grande passo, né, para além das perguntas, a gente saber que não habita mais aquele lugar e como habitar, é esse o convite que a perimenopausa, essa travessia nos faz, né. Eu, durante muitos anos, trabalho na educação pública, e há um lugar de incômodo sim, é um sistema, como muitos outros lugares, existe incômodo. Mas, de certa maneira, aquele lugar me trazia uma provocação, uma beleza, apesar do caos. Mas agora eu já revejo, não há mais esse lugar ali. E e isso fez com que eu me movesse, eu tivesse agora, depois de tantos anos, a coragem de colocar a minha voz em a determinadas pessoas para eu me colocar e dizer que não é mais ali, né. Então antes eu ia levando, porque era uma condição que me era colocada, e eu aceitava. E agora não mais, assim, eu estou falando, assim, um exemplo pequeno, né, para a gente entender a dimensão de que até mesmo a gente aqui se colocar num lugar de fala, quando veio o convite, né, para que a gente fizesse tecesse essa conversa, isso também é um exercício, assim, muito especial para mim, que não sou jornalista como vocês, colocar minha voz, assim, para mim mesma e que ecoe, né, para outros campos. Então é muito simbólico a gente se colocar, dar os limites, né. Ali eu coloquei um limite naquela relação, eu fui colocando os limites e também aí se abre espaço para as magias, eu coloco como magia, mas são sopros do universo que ele vem te convidando. Aqui abriu um espaço e aí surge algo que você acha que é inesperado, que você sempre quis e que agora vem de volta como se fosse uma espiral. Eu estou percebendo isso na minha vida. Pessoas que já tiveram na minha vida, situações, mas que agora estão voltando de um novo lugar como uma oportunidade de eu ressignificar. É muito interessante quando você percebe que o universo também vai tratando disso, sabe. É um confiar nesse mistério. Eu tenho percebido, principalmente para as mulheres na perimenopausa, que estão começando a sentir essas coisas que a gente não consegue nomear quando começa a transição hormonal da menopausa, e que, ao mesmo tempo que não estão se reconhecendo nessas mudanças, tem aquele apavoramento que vem quando a gente constata que está envelhecendo, porque a nossa sociedade não aceita o envelhecimento e muito menos o envelhecimento feminino. A gente sofre cobranças estéticas e de normas de comportamento durante a nossa vida inteira. E quando chega na maturidade, além de todas aquelas de como a gente deveria ser, o que deveria fazer, como deveria se comportar, como deve parecer, nós precisamos ainda parecer mais jovens do que nós somos, porque senão a gente é considerada desleixada. Então eu percebo
quando essas mulheres aí na faixa dos 40 aos 50 anos, pouco menos, pouco mais, começam a perceber as mudanças internas e a mudança no olhar externo, que é aquele sentimento de eu não sou mais tão desejada como eu era quando era mais jovem, eu não sou mais tão notada, eu já não sou o centro das atenções. Então, essas duas mudanças convergem e olha, é uma abalar de estruturas. Hoje eu percebo, hoje que eu já tenho mais formação a respeito do envelhecimento da menopausa, que talvez lá nos meus 38 anos, quando eu comecei a sentir isso, talvez já tivesse alguma coisa da perimenopausa atuando ali. Não os sintomas físicos, em calor, em fadiga, em névoa mental, nada disso, mas por dentro, naquilo que eram os meus desejos, naquilo que naqueles filtros que eu deixei cair, aqueles véus através dos quais eu via as coisas muito distraidamente, achando que tudo era bom, tudo era ok, bobinhas, né. Aqueles véus caíram e eu pensei: "Opa, eu quero mais do que isso para mim". Os Comecei a perceber os microabusos que eu sofria, que eu deixava passar. E hoje, se eu fosse reescrever aquele livro, talvez eu colocasse isso. Talvez não, talvez fique para um outro livro, para minha outra transição, que no ano passado eu passei por um câncer, uma transição que está ainda em revolução comigo e que vai certamente gerar um outro livro, principalmente sobre as coisas que a gente tem que deixar para trás quando faz uma transição. Porque o começo de toda transição é isso, né, é a gente abandonar algumas coisas, abandonar algumas versões nossas, às vezes abandonar partes da nossa identidade que foram muito importantes, mas que agora não servem mais. E aí eu queria perguntar para vocês, o que que vocês abandonaram nessas transições e o que mais doeu, que foi mais difícil de abandonar? Eu abandonei a Guerreira e a Mulher Maravilha, porque elas me exauriram. Eu cheguei onde eu cheguei com elas, com a Mulher Maravilha, com a Guerreira, né. Que a Paula vai, faz, acontece, para mim não tinha não, né. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. E quando eu cheguei na perimenopausa, eu cheguei exausta, como todas as mulheres chegam, né, eu vejo isso no consultório. As mulheres estão exaustas, exauridas. E aí não tem, energia vital, não tem vontade, não tem desejo de fazer as mudanças que precisam fazer. E aí prefere continuar carregando a pedra do que largar e mudar, porque: "Ah, vou ter que mudar. Ai, não". Ai, quantas vezes eu ouço, até de amigas: "Ah, eu não vou largar esse marido, porque eu vou arrumar outro, vai ser tudo igual, o trabalho que vai me dar". É horrível isso, né, mas as mulheres ainda falam isso. "Ah, eu não vou largar esse emprego, porque chefe é tudo igual", né. E aí a vida vira um carregar de pedras infinito, né. Tem um mito de Sísifo, né, que é Zeus, sei lá, não lembro o que ele fez para Zeus, mas Zeus né, deu esse castigo dele carregar pedra no morro acima. Aí ele vai, carrega, carrega nas costas a pedra, quando ele está quase chegando, a pedra cai e ele volta. E eu vejo as mulheres assim, né, escalando montanhas com várias pedras, mas não querem largar essas pedras, porque acham que vão ter mais trabalho. Então você falou muito bem, o que a gente tem que deixar, eu deixei esse arquétipo da guerreira que me trouxe até aqui, que me forjou, né, até hoje as mulheres, né, eu sou conhecida, "A Paula é muito guerreira", eu não acho mais nem elogio, mas eu entendo que mas eu entendo o que significa e de fato me trouxe até aqui. Mas hoje ela não serve mais, eu vou aposentar essa guerreira, né. Não sei ainda qual é qual arquétipo, mas mas eu
Eu acho que foi isso, a guerreira que eu deixei para trás. E você, Léo? Beijo, guerreira. Tchau, até nunca mais. Cleo, o que que você deixou para trás? Eu tenho bem claro isso. E olha que eu sou confusa, mas, eu tinha um medo, quer dizer, é algo que ainda vem, né, de vez em quando, um medo de ir além das minhas fronteiras, assim. Essa gaiola segura que eu me colocava, sabe. Apesar de experimentar possibilidades aqui e ali, eu queria ficar num lugar seguro. Então eu tinha um medo de parecer o tamanho que eu tenho. Eu ficava pequenininha. Vocês estão acompanhando um momento da minha vida, né, em que, eu tô levando, mulheres hoje para fazer viagens, né. Mas eu me lembro exatamente que foi na pandemia também, que foi uma grande transição para todas nós que estávamos ali atentas, né, em que eu disse: "Esse lugar da professora, que também é um lugar de eu ressignificar, porque eu honro esse lugar de ser mestre, mas daí vem a névoa mental, né, que você começa a fazer o raciocínio e ela foge. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu lembro exatamente quando eu me coloquei e falei: "Eu não vou pegar mais hora extra, eu vou me colocar enquanto terapeuta", porque eu sou formada em arte terapia há 20 anos. E eu sempre, me colocava no lugar de levar a arte, levar para as pessoas de forma generosa, e isso também foi importante para mim. Mas existe um valor na minha trajetória, né, então eu perceber esse valor, eu acho que é uma grande mudança no meu olhar. Uhum. Sabe que eu deixei várias versões para trás. Para mim, as que são mais significativas, eu deixei para trás a planejadora obsessiva, que tudo na minha vida era planejado, organizado, eu já pensava num fluxograma, e foi muito difícil, porque isso, do ponto de vista prático, funciona muito bem. Eu conquistei muitas coisas graças a isso. Mas, como disse a Ana Paula, cheguei exausta na metade da vida. E eu não queria mais, eu queria uma vida que tivesse mais espontaneidade, porque quando você planeja muito, não sobra espaço para criatividade e para espontaneidade. E era isso que eu queria na minha vida. E eu queria abandonar também a síndrome da impostora, que eu acho que é mais ou menos isso que a Cléo estava falando, de não assumir o meu tamanho, de não acreditar que eu poderia fazer outras coisas, de sempre achar que falta alguma coisa, que falta um conhecimento, falta uma habilidade, falta um jogo de cintura, falta qualquer coisa, falta contato, falta, falta, falta. A gente se coloca nesse lugar de falta. E confesso, é ainda um trabalho que estou fazendo. Acho que a gente vai. São trabalhos que a gente nunca termina, né? A gente deixa uma parte, mas vai tendo que lidar com aquilo, mesmo quando já estamos construindo outras identidades mais adequadas com quem a gente é na maturidade. Eu, por exemplo, hoje digo que eu sou uma planejadora suave, porque eu não deixei de lado o meu apreço pelo planejamento. Só que eu comecei a trabalhar aquilo com mais leveza, porque a gente consegue colocar um pouco de cada mundo na medida, desde que a gente não se recuse, né, como a gente costuma fazer nesses momentos de transição, principalmente quando a gente se depara com um acontecimento, uma noite escura da alma, uma perda gestacional, um câncer, uma separação. É muito difícil pensar com clareza nesses momentos. E vem esse luto sobre o qual a Ana falou, e a gente tem que viver esse luto, porque faz parte do processo. Mas também tem que sair dele e olhar para frente, né, vislumbrar o que a gente quer a partir de agora. O que que a gente vai colocar no lugar do que nós estamos deixando para trás. Cléo, o que que você está colocando nesse lugar que foi aberto? Já eu
me inspira o planejamento. Isso sempre me faltou. E isso é muito lindo de perceber, né, o quanto cada uma tem, pra contribuir de inspiração para a outra. Mas eu, tenho desejado essa transição, também de carreira, né, carreira no sentido de que a educação daqui uns 3, 4 anos, essa lugar da professora, vai abrir espaço, e abrir espaço para quê, né? A mestra jamais vai sair de mim, né? Eu amo estar nesse lugar de troca de saberes, de troca de saberes. E eu sinto que o meu desejo é alçar esses voos, sabe? Lapidar possibilidades de visualizar outros lugares que a minha alma sempre, teve anseio de desbravar, porque até então eu não tinha tido um planejamento de recursos, de tempo, né, de espaço mesmo para fazê-lo. Então eu quero ser essa navegadora, e isso tem acontecido, e está sendo lindo de ver, sentir, é um passinho também de cada vez, eu estou entendendo o que é empreender, né, mas de um novo lugar, não desse lugar do patriarcado, do que coloca determinados valores que eu não acredito. Então, isso também está sendo muito especial de perceber que eu estou lapidando algo que é muito genuíno, que nasce da alma. E assim as pessoas e as mulheres sentem que é assim. E isso eu acho que tem a ver com sucesso. Sinto um cheirinho de sucesso no ar. Ana, E eu quero, assim como a Cleo, eu quero dar espaço para minha alma, porque e aí eu vou pegar emprestado uma característica da guerreira, que é a coragem, porque para a gente também deixar essa alma aflorar, a gente tem que ter coragem, né? A coragem vem, né, é agir com o coração, né? O significado da palavra. É lindo, né? Coragem não é não ter medo, é agir com o coração. A gente só age com o coração quando a gente está conectado com a nossa alma. E a alma não no sentido espiritual, né? Como Jung falou na psicologia analítica, a alma é o nosso self, a nossa essência, é quem a gente é de verdade, né? Então o grande objetivo dessa segunda metade da vida é a gente deixar essa alma emergir, né? E aí as coisas acontecem magicamente, né? Viver o mistério da vida, né? As sincronicidades, se deixar navegar, né, por essas sincronicidades da vida, por esses sinais, porque a vida vai mostrar quando a gente abre espaço para a alma, as coisas acontecem naturalmente, a gente flui, aí você não precisa mais de força, não precisa mais da força da guerreira para carregar pedra, né. Eu pego só essa coragem, porque aí é uma coragem, porque a gente muitas vezes vai de encontro aos valores do capitalismo, né. O que é sucesso para quem tem a coragem de abrir espaço para a alma é muito diferente de quem está imerso nos valores desse capitalismo selvagem, né. Então, eu fico até emocionada quando eu penso nisso eu nem me imagino que hoje eu estou aqui falando de alma, entendeu. Olhando para quem eu era 10 anos atrás, né, pra mim é uma grande vitória conseguir é um grande sucesso reconhecer que eu tenho uma alma e que eu quero viver de acordo com essa alma. uhum. E não é só com os valores do capitalismo que a gente tem que se haver nesse momento, mas com os nossos próprios valores, aqueles valores que a gente construiu para nós, que sustentaram muitas vezes as nossas vidas e que chega agora a gente tem que mudar. E isso tem acontecido muito comigo, no momento em que eu deixei de ter que planejar minuciosamente cada passo da minha vida, eu estou me abrindo para experimentação.
para soltar o barquinho e navegar sem precisar planejar toda a viagem com antecedência. Eu estou conseguindo me colocar em experimentação, fazer da minha vida o meu próprio experimento e com autoconfiança, com coragem, deixando essa síndrome da impostora de lado, de que eu não sou capaz, que me falta isso e que eu preciso ainda de mais um recurso, que eu não tenho todos os recursos que eu preciso, e colocar minha carinha para jogo, dizer: "Ó, são esses os recursos que eu tenho", e a gente vai descobrindo que tem muito mais recursos do que julgava que tinha. E a gente também parte desse lugar da insuficiência, né. A gente vive num sistema que nos coloca sempre no lugar da insuficiência, de inadequação, de que falta alguma coisa, normalmente coisas que a gente pode comprar. Então a gente tem que se haver muito com isso na maturidade. E tem uma frase que a nossa professora Marisa Sanabria, querida, falou pra gente numa das primeiras aulas do curso, que a gente não pode andar distraída. Quando a gente está na maturidade, a gente tem que ficar muito esperta para não cair nessas mesmas armadilhas que nos pegaram quando a gente era mais jovem. Mas agora, meus amores, a gente já não tem mais 20 aninhos, não temos mais a pele de 20 aninhos, mas também não temos mais a ingenuidade, né, falem para mim. A gente é loba, né, a gente tem a astúcia da loba. E o olhar da águia. Então, com lobos e águias e todos os animais que a gente quiser convocar, nós encerramos o episódio de hoje do podcast Covil das Lobas. Daqui a 2 semanas estaremos de volta com mais um episódio, mais um tema fresquinho e provocante para conversar com vocês. E se tiverem uma sugestão para algum tema que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, vai ser muito bem-vindo. Podem entrar em contato conosco e não esqueçam de curtir, compartilhar, encaminhar o nosso podcast, porque isso nos ajuda muito. Então, meninas, muito obrigada e até a próxima. Até. Até, coragem.